com Deus. E de repente ele chega ali e ele se defronta com aquela situação onde uma viúva estava catando lenha, sem esperança, sem um futuro, sem poder imaginar o que seria do amanhã. De repente chega ali um profeta, segundo o entendimento dela, eu creio assim, folgado, né, o famoso folgado. Ela um copo d'água. Quando ela está indo para pegar um copo d'água, ele fala para ela usar o restinho de comida que ela tinha para fazer para ele um bolo, e era o que ela somente o que ela tinha para sobreviver. Então, Serepta aqui significa o lugar de refinação do grego. Viúvas naquele momento da história, eram notoriamente pobres. E outra coisa, essa viúva ela era gentil, do povo gentil, não era do povo de Deus. A pergunta é, onde está a sua fonte de provisão? Separados, o povo estava separado de Deus. O povo estava clamando por uma resposta, mas somente aqueles que estão conectados com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus, com os preceitos de Deus, poderão experimentar a provisão do Pai. Uma fé verdadeira encoraja outros a crerem em um Deus verdadeiro. Ela não cria no Deus de Elias, porque ela fala assim, ó, segundo vive o teu Deus. Não era do povo de Deus. Ela não era do povo escolhido de Deus. Mas ela, então, em obediência ali, provavelmente porque ela viu em Elias alguma fé que era sobrenatural, ela foi e fez como ele assim a mandou. E a Bíblia diz que nada faltou para aquela mulher. Aí, então, ela confia no Deus de Elias. Ela põe sua fé no Deus de Elias e a gente vê a provisão de Deus. Aqueles que colocam Deus em primeiro plano descobrem a sua fidelidade. A fidelidade de Deus é para aqueles que o temem. Agrada-se o Senhor dos que temem e dos que esperam na sua misericórdia. Salmo 147, versículo 11. Em tempos de necessidade, tendemos a buscar mais a face de Deus. É no tempo de necessidade é que nós desesperadamente buscamos a Deus. Então, ao invés de nós reclamarmos, ao invés de nós murmurarmos, vamos buscar a face de Deus. Vamos buscar a vontade de Deus. Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, nós vamos ver Jesus falando sobre as preocupações. E Ele nos fala 3 vezes, não vos preocupeis, não andeis ansiosos. Do grego, literalmente é, pare de se preocupar. Se a Bíblia nos comanda, nos ordena a parar de nos preocuparmos, é porque naturalmente nós nos preocupamos. Isso é natural da nossa vida humana, né? É natural do nosso homem caído. Mas nós temos que entender que Deus ele tem a provisão para cada dia. O povo de Israel foi ordenado para não ajuntar mais do que eles precisavam para um dia. E aí a gente vê que no sábado, era o dia que eles não podiam trabalhar, e eles tinham então que recolher para 2 dias. Mas tirando isso, eles não poderiam acumular, porque a Bíblia diz que se eles acumulassem, iria apodrecer. E é isso que nós vemos. Aqui em Lucas 12, versículos 15 a 21, diz assim, então lhe recomendou, isso Jesus falando, tende cuidado e guardai para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparados, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Louco, hoje pedirão a sua alma. A gente acumula para quê? A gente vê o desespero, pessoas comprando mais do botijão de gás do que ele necessita, e as pessoas mais pobres não têm. As pessoas comprando alimento para 2, 3 anos nos Estados Unidos, uma coisa de louco. As pessoas estão desesperadas. Mas nós como cristãos, o que nós temos que fazer? Confiar em Deus. A gente se prepara sim, mas a nossa confiança não está nos alimentos que nós vamos acumular. A nossa confiança não deve estar nas finanças que nós podemos acumular no banco, mas a nossa confiança e a nossa fé tem que estar fundada em Deus verdadeiro, porque se hoje nós morrermos, o que nós poderemos levar?
O que nós podemos levar conosco, se não um coração totalmente devoto e uma fé inabalável em Deus? E para terminarmos, a fé verdadeira restaura a vida. Do versículo 17 ao versículo 24, a gente vai ver essa viúva sendo cometida de uma grande catástrofe. A viúva então perde o seu filho morre, e ela começa a se questionar: Deus, o que eu fiz? Será que o Senhor está me castigando pelos meus pecados? Muitas vezes, quando nós passamos por tribulações, nós passamos por provações, a gente começa a se questionar: o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado, Deus? Será que eu estou sendo castigado? Nem sempre, meus irmãos. Às vezes Deus faz isso para que a nossa fé seja provada, a nossa fé seja testada. Não existe testemunho sem teste. Se você quer testificar sobre algo, você precisa ser também testado. Eu coloquei algo aqui que é forte para nós, mas é uma verdade. Às vezes Deus precisa tirar tudo para nos dar o que é mais importante, que é a eternidade. O que mais importa para Deus é te dar a eternidade. O resto é benefício, vem de lambuja para nós. Mas o que mais nos importa é irmos para o céu. Então, a fé verdadeira clama por vida. Elias orou 3 vezes por aquele filho daquela viúva. Elias então pega esse menino, leva para o seu quarto. Essa viúva que não tinha nada para comer, agora ela constrói ali um quarto lá no terraço da sua casa, onde o profeta iria morar. Eu sou missionário da igreja, estou aqui de passagem. A igreja cuida do missionário, né? Como alguns irmãos já têm feito, né? Alguns já têm se mobilizado, indo lá, comprando material debaixo de sol, né? E vendo os materiais que precisa para restaurar uma casa que uma irmã de uma outra igreja nos providenciou. Isso é cuidado do missionário. Essa mulher entendeu que uma vez que ela estava experimentando as bênçãos de Deus, essa bênção deveria também ser compartilhada com outros. A fé verdadeira, então, ela clamar por almas, por vidas. Se nós estamos na igreja e nós temos experimentado a bondade de Deus, nós temos que estender essa bondade de Deus e clamar para que mais pessoas se convertam, para que os bancos da igreja venham se encher, não para que nós temos aqui quantidade, mas qualidade. E daqui pessoas saiam para outras partes, regiões dos bairros, no seu trabalho, na sua escola, e elas possam então conclamar as pessoas a se prostrarem também diante do nosso Salvador Jesus Cristo. O dom de vida de Deus fortalece a nossa fé. Deus nos deu vida. Paulo fala em Efésios que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos quando Deus nos deu vida. Deus nos deu vida, Deus nos levanta da morte, Ele nos levanta do pó e Ele nos fortalece os nossos pés. E Ele quer que nós, como igreja, também clamemos por vidas. Todos nós estamos no processo, Você aí em casa, você idoso que não pode fazer a sua caminhada, você idoso que não pode se encontrar com seus amigos, não pode muitas vezes até mesmo estar perto dos seus netinhos, você dona de casa que tem seus afazeres, que gostaria de estar fazendo muitas outras coisas, mas tem que ficar aí, você também está crescendo. Nós como pastores, nós como missionários, nós estamos crescendo. Em momentos de calamidade, em momentos de catástrofes, nós todos crescemos na nossa fé, cada um no seu nível. E para concluirmos, nós não devemos negligenciar Deus em meio às tribulações. Não negligencie. Tire esse tempo para você buscar a face de Deus. Tire esse tempo para você estar mais conectado com Deus. Você estar mais conectado com o Pai. Tire esse tempo para você ler mais a Bíblia, ler bons livros, ligar para um amigo, fortalecer alguém na fé. Busque oportunidades para que você cresça. O que você pode fazer hoje para que você cresça na sua fé, que você se desenvolva na sua fé? Fortaleça a fé de outros. Ligue para um amigo que está se sentindo desencorajado. Ligue para alguém que está se sentindo deprimido nesse momento. Ligue para um missionário que você conhece, que está do outro lado do mundo. Escreva, mande uma mensagem no WhatsApp. Não tem nada de difícil nisso. E outra, sejamos instrumentos nas mãos de Deus para trazer vidas espirituais. Nós temos que continuar trabalhando.
O Evangelho não pode parar. A palavra de Deus nos diz que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Aqui, se a gente vê todo esse processo, parece uma coisa um pouco quanto estranha, porque a catástrofe está acontecendo lá fora, e aí a Bíblia se concentra na vida de Elias, o tempo que ele estava ali separado no riacho, e a vida dessa viúva. O que Deus quer é transformar a sua vida, o que Deus quer é moldar o seu caráter, o que Deus quer é te levar para a eternidade com Ele. Amém? Que Deus fale aos nossos corações, que nós possamos ser encorajados com essa palavra e que nós possamos viver uma fé que cresce todos os dias e usar essa circunstância que nós temos vivido para sermos fortalecidos na nossa fé e sermos moldados por Deus nesse momento. Oremos. Querido Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é que nos fortalece em meio às tribulações, em meio às provações, Senhor. Nós sabemos que é o Senhor que está conosco. Ó Deus, nós não sabemos de onde virá o nosso alimento, Senhor. Porque, ó Deus, muitas vezes a incerteza bate aos nossos corações, ó Pai. Mas quando nós olhamos, ó Deus, para a Tua palavra, nós sabemos que Tu és a fonte que jorra para a vida eterna, Senhor. O Teu Filho Jesus Cristo, Ele nos deu tudo. Tudo que nós não tínhamos, Ele nos deu com Ele, Senhor. E assim, ó Deus, como Ele ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitaremos. Tudo que nós vivemos aqui é temporário, é um tempo muito curto, Senhor. Não nos deixa, Deus, ficarmos presos, ó Deus, às circunstâncias, mas nos ajuda a olhar para os montes, ó Deus, de onde vem o nosso socorro. E o nosso socorro vem daquele que fez os céus e a terra, Senhor. Nos fortaleça nesse momento. Ó Deus, tira as incertezas dos nossos corações, ó Pai. A Tua palavra nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, Senhor. Se nós Te amamos, ó Deus, nós devemos também confiar em Ti, deixar de lado as nossas incertezas, nossas inseguranças, os nossos medos e olharmos para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que nós temos passado, porque nesse momento é que nós saímos da nossa zona de conforto e somos levados a um nível superior, Deus, de fé, de confiança no Senhor, Pai. Que o Senhor nos fortaleça e nos vivifique, Senhor, nesse momento, Senhor. Traga vida aos nossos corpos, Senhor. Traga força, Senhor, para aqueles que estão se sentindo desanimados, Pai. Em nome de Jesus. Amém.